Ricardo Rocha, você trabalhou no São Paulo recentemente. Você acredita que com a gestão Júlio Casares, o São Paulo mudou realmente ou não mudou coisa nenhuma? Está tentando mudar. O Júlio é uma pessoa séria, está tentando mudar. Eu confio no seu trabalho. O problema do São Paulo é como outros clubes, são gestões passadas. E ele está tentando melhorar. Eu confio no seu trabalho. Celso Cardoso. Ricardo, você como atleta ou como dirigente, já viu grupo de jogador derrubar treinador? Já vi, sim. Eu não vou citar, mas já vi pessoas realmente que não estavam bem com o treinador. Não digo derrubar, mas eu vi uma insatisfação do grupo em relação a um treinador. E eu era um garoto ainda, escutei algumas coisas, mas faz parte. Era o momento do jogo e o treinador também, ele teve problemas seríssimos com alguns jogadores importantes do grupo. E isso realmente ficou ruim. Abalou muito o grupo, mas, não digo corpo mole, mas a rapaziada, se tirasse ele, seria uma satisfação. Como isso muita é feito? gente... Hã? E como isso é feito para derrubar? Como isso é feito, a insatisfação, o jogador vai para o... Eu era um garoto, eu vi jogador no departamento médico, não voltava, jogadores importantes, entendeu? Então tem muitas coisas para se fazer em relação a isso. É fácil, não é difícil não. Quando o treinador também não está com o grupo, é muito difícil, né, a coisa caminhar bem. Se você era um garoto, ou Santa Cruz ou Guarani. Eu era um garoto. Paulo Sérgio. Ricardo, no período que você foi coordenador no São Paulo, e eu creio que fazem 3, 4 anos, né? 3 anos. 3 anos. A estrutura, a infraestrutura já estava defasada? Estava, Paulo. Estava defasada. E a gente comentava isso. É um dos problemas. A gente tinha falado com o presidente lá da melhora, o Raí. A preocupação do Raí era enorme, né? Eu tinha conhecido o que o Corinthians fez. Eu estive no Corinthians antes de ir para o São Paulo. Eu fiz uma visita, né? Fiz uma visita a alguns clubes, Atlético Mineiro, e eu vi realmente, aquele São Paulo que eu vi nos anos 90 não tinha nada a ver com esse São Paulo que a gente chegou, né? Eu, o Raí, as pessoas que conheciam o São Paulo, então era muito defasado e precisa melhorar. E quando você vê Rogério Ceni reclamando como ele está até agora, é porque realmente está difícil, né? Você coordenar e trabalhar. Mas eu acredito, é como eu te falei, o São Paulo é muito grande. Tem uma torcida maravilhosa, tem um grupo de pessoas que querem ajudar o São Paulo, mas o maior problema do São Paulo e dos clubes, né, é o político, Paulo. Enquanto houver esse embate, essa guerra, São Paulo vai sofrer um pouco. Chico Leque. Meu querido Ricardo Rocha, o Ronaldo comprou o Cruzeiro. Quando ele comprou o Cruzeiro, ele mandou embora você, o Vanderlei Luxemburgo e o goleiro Fábio, que hoje está no Fluminense e jogando bem. Jogando bem. Ficou alguma mágoa? Velho, eu acho que não. Da minha parte, né, é o seguinte, o Ronaldo é o dono, não, né? A empresa que comprou o Cruzeiro, e o Ronaldo faz o que quer, ele é o dono, essa pergunta é muito legal, até porque eu vou tocar num assunto que o torcedor agora viu, que a gente colocou na justiça, eu fui o último a colocar, eu não queria colocar, e só vou em ênfase do que você falou, foi muito boa essa pergunta, que é o seguinte, não, mágoa nenhuma, ele é o dono, ele faz o que quer, né? Agora eu acho que faltou um pouco falta de respeito, não digo do Ronaldo, das pessoas. A gente pegou o Cruzeiro em 19º colocado, a gente pegou o Cruzeiro praticamente na 3ª divisão, com 4 meses de salário atrasado, com 5 meses de salário dos funcionários, saímos de lá em dezembro com a casa em ordem, com tudo pago, até coisas do ano 2020, eu acho, né? Então, Vanderlei foi espetacular, fez um belo trabalho, e na hora de cobrar, vamos dizer, um mês que faltava, a gente foi cobrar. Então ninguém atendeu a gente, e isso é uma mágoa que eu tenho do presidente Sérgio, mas muito porque eu liguei para ele, ele falou, não, uma pessoa vai te ligar, vai cuidar, ninguém ligou para a gente, então o torcedor às vezes ficou revoltado, pô, a gente confiou em você, colocou o Cruzeiro na justiça, e digo a esse torcedor, liguei várias vezes, ninguém me atendeu, a pessoa da SAF de Ronaldo iriam ligar para mim e para as pessoas, não ligaram, não tiveram consideração nenhuma, esse trabalho de base foi todo feito pelo Vanderlei Luxemburgo, e quando você, um mês de salário, coloca na justiça, taxado por alguns como mercenário. Tem muita coisa que eu vou falar mais adiante, né, do que foi feito o Vanderlei Luxemburgo e todo o seu grupo. Então a gente colocou na justiça por uma simples razão, torcedor cruzeirense. Liguei lá e uma pessoa lá de dentro falou assim, não vão receber, coloca na justiça. Guilherme Camarda. Ricardo, na sua visão, quem foi melhor técnico? Tele Santana ou Parreira?
Os dois são ótimos treinadores. Depende do que... O Parreira é um campeão e tem uma história da seleção brasileira. Sempre quem ganha, né? Como o Parreira foi campeão do mundo, você enaltece mais. Ele foi um baita treinador. Um baita, não teve a sorte de ganhar. Eu não digo não teve a sorte, ele teve duas Copas do Mundo, né? Ele foi treinador de 2 Copas do Mundo. Então não é só azar também não, tá? Eu vi uma entrevista de algumas pessoas daquele grupo de 82, o Zico, vê uma entrevista do Zico que ele fala: hoje eu sairia do time e colocaria o Paulo Isidoro. Porque os gols foram por ali pela esquerda, onde Paulo Isidoro jogava. E tem mais, eu não sei se é verdade, me falaram que esse time que Tele entrou nunca jogou junto, nenhuma vez. Parece que nunca fizeram um jogo, aquele time sonhado nunca fez um jogo. Aí tiraram o Paulo Isidoro para colocar todo mundo, então Zico dá essa entrevista, né? Então eu acho que também tem os erros de Tele e seus acertos, muito mais acertos, principalmente com a equipe do São Paulo. E quero mandar um recado à torcida de São Paulo. Quando a gente foi campeão, quando a gente perde o título para o Corinthians, né, em 90, todo mundo queria que o Tele fosse embora. Chamaram o Tele de pé frio, que é muito fácil agora mostrar o que é. Você sabe, você participou, o Flávio estava. Tele era considerado pé frio no Brasil, porque não ganhava a Copa do Mundo e nem título. Estou mentindo? Verdade ou mentira? Verdade. Tá? Então, quando ele ganha, quando a gente perde do Corinthians, Paulo estava no Corinthians, né, Paulo? Vocês foram campeões brasileiros, eu não joguei aquele jogo, porque eu vinha de uma lesão. E muitas pessoas falaram, vai jogar contra o Corinthians a decisão, e Tele não me colocou. E um jogador me falou, depois de muito tempo, e isso eu fiquei chateado com o Tele, que os jogadores foram em cima dele e falaram: professor, tem que colocar Ricardo. Era Ivan, os garotos, coloca o Ricardo, porque dá peso. E ele falou assim para esse jogador: eu não mando vocês embora porque eu não tenho mais jogadores, senão eu mandava vocês todos embora. Isso um jogador do São Paulo falou para mim, e eu fiquei sabendo, e fiquei chateado, claro, porque eu estava preparado para jogar contra o Corinthians. Eu já estava curado, ele não quis. Ano seguinte, a gente vai disputar um título contra o Bragantino. Machuca o Elivelto. E ele vem comigo, e ele já era um outro Tele. Ele continua a ser aquele. Ele veio falar comigo: pô, cara, estou muito preocupado porque Elivelto não vai jogar, não chega. E a gente já tinha vindo de 2 campeonatos como vice. Ele chega para mim e falou, eu falei: professor, eu tenho uma ideia. Foi eu que falei para ele. E depois eu falei para o jogador, eu falei: bota o Cafu. O lado forte do Bragantino é o Gil Baiano. Bota o Cafu e traz o Zé Teodoro, que é experiente. Pouca gente sabe disso. E eu falei para alguns jogadores: ele vai em vocês e vai pedir isso. A gente precisa ser campeão. São Paulo não pode ser vice de novo. Porque se o São Paulo perde o Bragantino, Tele não tinha história no São Paulo, porque ia ser mandado embora. 2 vezes vice, você precisava ganhar. E o São Paulo arranca depois que ganha do Bragantino. É campeão brasileiro, eu fui para o Real Madrid, e o São Paulo ele segue vitorioso, com o Cafu, com toda a geração, o Raí, com todo mundo. Então são histórias do futebol que pouca gente sabe. E é bom você falar um pouco agora, porque futebol é um pouco de mentira. As pessoas não têm às vezes coragem de falar. Então, para mim, quando você fala os dois, 50 e 50. O Parreira, para mim, é como um pai, como uma pessoa que me ajudou bastante em alguns momentos, um cara inteligentíssimo, e o Tele é aquele cara durão que eu aprendi a gostar e a respeitá-lo, da seriedade do trabalho. E muitos jogadores de São Paulo devem a sua vida ao Tele Santana, pelo trabalho que ele fez, porque muitos jogadores estavam em baixa. E o crescimento desses jogadores foi com a chegada do Tele Santana.